Maria Baiana, ó mãe do samba, emana cerejeira em flor, na grande viagem, até na bagagem, a esperança navegou. No Salgueiro eu fui passista, e nesse meu período de passista que eu comecei a me esmerar naquilo de dança e virei passista. Eu encontrei o Pamplona e o Arlindo e comecei a admirá-los muito, admirar o trabalho, admirar a maneira como era conduzido aquilo tudo, que na época eram bem menores as escolas, mas o trabalho era o mesmo, não tinha essa coisa de que o trabalho era menor. E eu aprendi muito com ele, com o Fernando Pamplona, essa coisa da organização, de como dividir as tarefas para se montar uma escola de samba, que é muito complicado. A gente tem que ter um envolvimento com a comunidade, com a raiz da escola, com os membros da harmonia, da bateria, porque senão a gente não consegue fazer um trabalho perfeito. Eu costumo dizer que um simples desenhista, um carnavalesco do lápis e papel não é um bom carnavalesco. Um bom carnavalesco tem que estar inserido com essa comunidade, e eu agradeço muito que aprendi com Pamplona, porque eu aprendi isso exatamente com ele, esse envolvimento com a comunidade, com os elementos, com a base estrutural de uma escola de samba, para a gente poder fazer o trabalho. E aprendi uma coisa maior, que é tirar do bolso o que não tem, tirar da cabeça o que não tem no bolso. Por quê? Na verdade, eu hoje faço uma escola que não tem patrocínio nenhum, e com o dinheiro que vem da prefeitura e da Liesa, eu consigo fazer um carnaval. E a gente vai provar isso, porque aprendi muito com Pamplona o uso das cores, e com Arlindo. Não vou descartar o Arlindo Rodrigues, que era uma dupla, de anos e anos e anos que trabalharam juntos, e eu convivi com eles desde menino. E com isso comecei a trabalhar com alegoria, com a adereçaria. E nessa adereçaria, na casa de um engenheiro ligado até ao governo, que era em Botafogo, se não me engano. E nesse período entrou a Rosa Magalhães, a Maria Augusta, a gente trabalhava junto, ajudando a montar a adereçaria do Pega no Ganzê. Quer dizer, eu já desfilava antes, mas não estava envolvido com o trabalho. Eu comecei a me envolver com esse trabalho, foi no Pega no Ganzê. E daí para cá, o Pamplona para mim virou uma referência até hoje, porque eu me lembro muito das coisas que ele falava, a maneira como ele dirigia o trabalho dele, e eu segui essas pegadas. Ele uma vez, numa explanação dele num canal de televisão, ele disse que talvez eu fosse o carnavalesco mais Arlindo Rodriguiano, porque ele acostumou com aquele estilo também de design do Arlindo. E eu peguei aquele estilo dos laços, dos jabôs, da bela época. Eu sou bela época, eu gosto daquilo, aquela coisa romântica. Mas, ao mesmo tempo, aquela organização de trabalho, eu aprendi toda com o Pamplona, aquele cronograma, aquela coisa de riscando que vai fazendo. Eu aprendi e faço isso até hoje. E aprendi com ele também essa condição de temática e de enredo, o que é tema e o que é enredo. E eu sempre gostei do enredo, porque eu gosto muito de uma história que tenha começo, meio e fim. Você, quando pega um livro, você quer ver o começo, o meio e o final, igual uma novela de televisão. E assim é um desfile. Às vezes um tema muito abstrato, ele não te leva a esse começo, meio e fim. Você fica indefinido. Como eu vou acabar isso? Então acaba de qualquer maneira. Tem que acabar. Então o tema mais ligado à história, você tem um roteiro a seguir e tem uma leitura. Eu gosto muito, por exemplo, do samba enredo. Ele gostava muito do samba enredo descritivo. E eu
gosto muito do samba enredo descritivo. Eu não gosto do oba-oba. O oba-oba é muito bom para a galera levantar, mas ninguém vai entender a sua proposta, a proposta do enredo. E o samba, ele é interessante quando você entende o que está vendo e ouvindo, né? Aquela interligação, aquela coisa intrínseca do samba com a alegoria, com a fantasia, com tudo que está rolando ali, né? É um musical mesmo, é uma ópera. E eu hoje sou assim extremamente envolvido com o que aprendi do Fernando Pamplona, porque eu acho que não perdi nada, pelo contrário, talvez eu seja um dos poucos hoje que mantenham ainda essa tradição de montar uma escola de samba, de criar um tema enredo, entende? Não ficar apenas na temática, e sim fazer um histórico. E eu acho que isso é muito importante para um povo tão aculturado que mal sabe cantar o hino nacional. Então, eu acho que é muito importante a gente passar esse tipo de conhecimento para eles. E isso eu aprendi com o senhor Fernando Pamplona, que me ensinou muito, dava aula na EBA. Na época que eu fazia arte decorativa, ele fazia, se não me engano, cenografia. E eu ia lá para ver a aula dele, lá no cantinho de ouvinte, ele nem sabe disso. E ficava lá. E tinha orgulho de dizer, sou aluno do Pamplona. Porque eu estava envolvido indiretamente com ele ali na escola de samba e ao mesmo tempo na escola de belas artes. Então eu tinha orgulho de dizer isso. E até hoje eu falo isso, porque eu fui aluno dele, eu aprendi o que faço de carnaval hoje exatamente com ele. Então todo mundo fala, fulano é o Papa, Beltrano é o Papa. Antes do Pamplona existia um casal Neri no Salgueiro, que foi percursor dessa história toda de carnavalesco. E ele já entrou como um grande cenógrafo, como um grande figurinista, que era Arlindo Rodrigues, e revolucionou a história do carnaval. Porque ele veio com temática negra, com história negra, que ninguém tinha coragem de falar, né? Como muitos assuntos, muita gente também não tem coragem, como eu fiz os ciganos, como eu fiz outros. Quando eu fiz o Braguinha, na Mangueira, o Pamplona se referiu a mim, comentando num canal de televisão também, e dizia assim que o Max é um gênio. Então eu nunca mais esqueci isso, que foi o meu primeiro título, eu era novo ainda, quer dizer, me incentivou muito aquilo, sabe, aquelas palavras dele, que todo mundo viu, e o Pamplona disse que você é um gênio. Fez o Braguinha, mudou aquela tonalidade da Mangueira, foi uma revolução também no carnaval. Até por ter falado de um compositor que ainda insistia em fazer carnaval, música de carnaval. E com a idade que ele tinha, quer dizer, eu achei que ele merecia essa homenagem. E o Pamplona sempre gostou muito de homenagem também, do carnaval homenagem. E eu segui um pouco também essa linha, fiz muita homenagem. Vivos e mortos, né? Eu fiz Assis Chateaubriand, fiz um monte. E temas históricos, como foi o Liberdade, que parecia uma coisa simples. Eu tinha oferecido o tema a uma escola, fui a ele, Pamplona, ele adorou a ideia. E aí fui oferecer uma escola, o presidente não quis, achando que era um tema de bloco, muito fraco. Eu não vou fazer isso. Aí eu fui para a Imperatriz, que era a última colocada. Ela ficou com 10 em todos os quesitos, acho que foi a única vez na história do carnaval. E eu tive todas as honras naquele ano do Liberdade, falando da proclamação da República. Claro, esbarrei numa série de problemas com a família imperial, com o movimento negro não sei das quantas, que o samba dizia Isabel é heroína. A Isabel nunca foi heroína, pô, vai dizer isso pro compositor, não é comigo. Então a gente tem que passar por essas coisas, e que às vezes eu via que o Pamplona não tinha muita paciência. Ele dava umas rabanadas meio fortes quando vinham com certas conversinhas fiadas com ele. Eu já levo um pouco no jogo de cintura, mas aprendi muito, eu agradeço muito a ele, tudo que eu aprendi de arte na minha vida com relação a esse padrão de arte popular, com relação ao carnaval e com relação à escola de samba. Esse tipo de organização, essa coisa de formar uma equipe que eu já tenho há anos e anos comigo, que viramos amigos.
o escultor é meu compadre, eu sou padrinho de casamento do outro, e a gente ficou assim, muito interligado, independente do carnaval, independente da escola de samba. E isso acontecia na época do Pamplona, porque nós éramos um grupo, muitas vezes reuníamos na minha casa. Eu, quando resolvi morar sozinho, fui morar num apartamento no Rio Comprido, que viraram grandes reuniões do Salgueiro, com Pamplona, Arlindo, João Trinta, e todo mundo lá comendo feijão-manteiga, feijoada de feijão-manteiga, e saber como arranjar dinheiro para fazer o carnaval. Então, e daí eu fui aí no Minas do Rei Salomão, foi Minas do Rei Salomão? Foi. O figurinista já não era o Arlindo, era o Aelson, que era um grande desenhista, e ele largou no meio, acho que não pagavam a ele, não sei, ele largou, e eu fui convidado pelo João e o Laíla a fazer o restante de alguns figurinos, e fiz. Então aquilo também me deu um incentivo, entendeu? Eu me lembro que eu fiz umas índias e tinha que botar o Moiraquetã, e eu tinha esquecido. E o Pamplona me lembrou, tem que botar o Moiraquetã, nós todos, que isso aí fala no enredo. Então eu botei. Nessa época eu ainda não lia bem os enredos, não lia muitas coisas, mas participei muito. Fui diretor social das Alas Reunidas do Salgueiro, então todas as festas que a gente fazia, eu pegava o dinheiro e levava para ele. Tá aqui, ó, nas bolsas da casa da banha ainda, para ele, para a gente fazer no carnaval. E dali eu comecei a aprender o improviso. Não tem isso, vamos fazer com papel, vamos fazer com papel celofane, né? Como dizia uma destaque da escola, papel celofeno, que a gente não entendia bem essa história do papel celofeno. Papel celofeno aí é papel celofane. A gente fazia muito pompom de papel celofane, fazia muita rosa de papel crepom e dava uma plastificada rápida por cima, porque se chovesse acabava o carnaval. Mas a gente foi para a rua com muita rosa de papel crepom, com muita história assim. E eu tenho muita coisa para falar de Pamplona, muita coisa boa, só boa, porque as poucas vezes, depois que ele largou o carnaval, que eu tive com ele na TV educativa e tudo, ele foi sempre muito amigo, muito solícito. No meu primeiro carnaval, eu peguei uma escolinha pobre, de Parada de Lucas, então não tinha condição nenhuma, não tinha carro, tinha que ir para Parada de Lucas de ônibus e voltar. E os carros foram feitos no Mercado São Sebastião, e tinha que vir empurrando de lá para cá. Então a gente sabe assim, muito sacrifício que a gente passou, e que eu vi eles passando no Salgueiro também, porque ele também empurrava carro para trazer. Ele não era aquela pessoa que ficava incógnito num ateliê, não. Ele arregaçava a manga e ele ia também, muitas vezes, e eu aprendi muito isso com ele. Essa coisa de dormir no barracão, dorme no chão, dorme no colchonete, muito, meu começo foi todo assim. Agora eu já me dou um pouquinho de luxo, mas não era bem assim a história não. Muitas vezes sem comer. O Braguinha foi maravilhoso, o carnaval, foi um super campeonato, único na história do carnaval carioca. Mas eu quase morri. Eu fiquei 8 dias e 8 noites internado, fazendo sonoterapia, porque eu fiquei com uma caveira. Eu fiquei muito tempo tomando remédio para não dormir, para acabar o carnaval, porque a gente começou muito atrasado, e era uma escola enorme, né? A Mangueira sempre foi uma escola grande, de ponta, e eu tinha um pouco de medo. Então eu jurei que não ia mais fazer carnaval. Quem disse que eu consegui? Logo depois eu fui para Vila Isabel, fiz um ótimo trabalho lá, que ele elogiou muito. Não sei se vocês lembram que foi Maíra, as 4 estações do ano, né? Uma temática indígena, quer dizer, muito difícil de ser entendido. Começaram a brincar comigo, Max, você vai fazer o cacique de Vila Isabel, porque era tudo índio, né? Mas a gente dividiu bem aquele tema, ficamos em 4º lugar, meio que logrado, porque a gente merecia ter ganho aquele carnaval. E por aí vai, né? Eu hoje sigo ainda essas pegadas, não adianta, eu vou até o fim da minha vida, enquanto eu fizer carnaval, eu vou estar sempre nesse caminho do Pamplona, porque foi o caminho que me foi indicado e é o que eu passo para todos que eu ensino, porque hoje talvez eu seja o maior responsável
por tanta gente envolvida com o desfile de escola de samba. Tem uns 3 ou 4 carnavalescos que saíram da minha mão. E um mundo de aderecistas que estão em outras escolas e que começaram a aprender comigo. Não sei se a organização deles é a mesma, se o caminho deles é o mesmo, mas eu procurei orientá-los a esse nível. Eu procurei fazer um monte de pamploninha na cidade. Eu não sei se consegui, mas a minha intenção exatamente foi essa. Então eu queria dizer que, na verdade, uma homenagem para o Pamplona é muito pouco. Ele merecia muitas, mas muitas, de todas as escolas, porque todas foram seguidoras do trabalho dele, na verdade. Todas procuraram seguir aquelas pegadas que eram impostas no Salgueiro. E o Pamplona foi assim um exemplo, porque ele foi um exemplo de amor, porque ele ficou no Salgueiro e no Salgueiro ele ficou. Ele nunca passou para outro lugar. Como eu, por exemplo, já passei por quase todas das cidades. Fiz grandes trabalhos em quase todas. E ele ficou ali no Salgueiro. E ele me deu a grata alegria de saber que teria vontade de um dia trabalhar comigo. E eu também. É uma honra tão grande que a ficha ainda não caiu. Mas quem sabe, um dia eu vou para o Salgueiro e vou com ele. Seria uma cacetada no Carnaval Carioca, né? Beijo, Pamplona, você é demais. É o grande mestre, o grande ícone dessa festa maior. E nós estamos com você. Você é o meu papo e o papo desse Carnaval Carioca. Um beijo. Liberdade.